Vamos agora fazer a correção da atividade 2 de matemática. A primeira questão fala de uma gata que deu à luz a 3 gatinhas. E na geração seguinte, essas 3 gatinhas, cada uma também deu à luz a outras 3 gatinhas. E ele está querendo saber qual é a sequência até a 4ª geração. Primeiro, vamos analisar aqui a figura, porque a figura, numa questão matemática, ela não está ali como um enfeite. Ela está ali também para ajudar no raciocínio. Então, o que é que a gente tem aqui na nossa figura? Temos a gata Pepe, a primeira geração dela, que é essas 3 gatinhas. A segunda geração, que são as crias das gatinhas delas, que dá 9 gatinhas. Então, só daí eu já posso descartar a letra A, que está 3 e 6, e a letra D, que está 3 e 12. Só observando isso, eu já posso descartar, porque a sequência é 3 e 9. E se a gente lembrar da atividade anterior, a questão dos ovos que estavam nos ninhos, que os ninhos estavam nos galhos, que os galhos estavam nas árvores, a gente pode colocar isso na forma de potência. 3 gatinhas, na verdade, é 3 elevado a 1. 9 gatinhas, na verdade, é 3 elevado a 2. Então, a terceira geração, 3 elevado a 3, que dá 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3. E a 4ª geração vai ser 3 elevado à 4ª potência, que dá 81. Então, a resposta correta, letra C. A segunda questão, nós temos potências de base 1 e 0. Na potência de base 1, na verdade, não é base 1, é base menos 1. Então, a gente tem de observar, quando a base é negativa, o expoente, se ele é par ou se ele é ímpar. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, o que é que a gente tem aqui? Expoente ímpar, expoente par. Nesse caso aqui do expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, vai continuar sendo menos 1. Continuando, nós temos, no caso aqui que o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Menos mais 1. E no caso aqui que a base é 0, é 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0 vai dar sempre 0. O que é que a gente vai fazer aqui? Jogo de sinal. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E aqui o menos 0. Se eu tenho 1 e devo 1, eu estou com 0. 0 menos 0, 0. Resposta, letra A. Na questão seguinte, também temos uma potência com base negativa. Essa potência daqui. O expoente, ele é par. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, aqui vai dar 6 ao quadrado, dá 36. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3. E aqui dividido por menos 2. Aqui eu tenho 4 dividido por menos 2. Tanto a multiplicação como a divisão, a gente faz o jogo de sinal. Então, mais com menos dá menos. 4 dividido por 2, 2. Resposta correta, letra D. Questão seguinte, temos um número, uma potência, que a base é um número decimal, e temos uma fração, ok? O que é que a gente vai fazer primeiro? Vai transformar esse número decimal em uma fração decimal. Tem o 0,6, então, esse 0,6 vai ser 6 décimos, ok? Elevado a 7. Só que esses décimos, eu posso dividir 6 e 10 pelo mesmo número. Se eu dividir 6 e 10 pelo mesmo número, eu posso dividir por 2. Aí eu vou ter menos 3 dividido por 5 elevado à 7ª potência, ok? 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Então,
Nesse de cima aqui, a gente vai substituir por menos 3/5 sétimos, ok? Aqui no caso, teremos menos 3/5 sétimo, elevado à sétima potência, sobre menos 3/5 elevado à quarta potência. Temos aqui uma fração, toda fração ela é uma divisão, então temos divisão de bases iguais. Perceba que em cima tem menos 3/5, embaixo também tem menos 3/5. E divisão de bases iguais, a gente subtrai os expoentes. Então, temos menos 3/5 e faz 7 menos 4, 3, ok? No início, a gente transformou o 0,6 em 6 décimos e depois ele se tornou 3/5. Podemos fazer o contrário, podemos dizer que temos menos 6 décimos elevado a 3, ok? Menos 6 décimos elevado a 3. Vamos fazer 6 elevado a 3 e 10 elevado a 3. E aí, a gente vai ter aqui menos 216, que é 6 vezes 6 vezes 6, sobre 1000. Que aqui, quando é 10 elevado a qualquer valor, coloca o número 1 e a quantidade de zeros do valor que está no expoente. Transformando aqui em um número decimal, é só eu fazer menos 0,216, ou 216 milésimos. Resposta correta, letra D. Na questão seguinte, temos uma expressão numérica. Uma expressão numérica, primeiro a gente resolve potências e raízes, para depois resolver multiplicações e divisões, e por último, adições e subtrações. Claro, se tiver que resolver um parêntese, primeiro a gente resolve o parêntese também. Parêntese, colchetes e chaves. Então, tem aqui, ó, de potência, menos 4 ao quadrado, menos 2 ao cubo, 3 ao quadrado e menos 2 à quarta potência. Só que perceba que esse menos 4 ao quadrado, o menos, ele está do lado de fora do PC. Não vai participar daquela regra de que base negativa, expoente par, o resultado é positivo, porque o menos ele não vai ser contabilizado aqui. Então, vai ser menos 4 ao quadrado, 16. Eu posso resolver o parêntese? Posso, porque ele não interfere em nenhum dos outros dois, dos que estão ao lado dele, porque tem um mais aqui e 1 vezes K. Então, eu tenho aqui, ó, 3 menos 5. Se eu tenho um 3 e devo 5, eu vou dever 2. Vezes. Aqui eu já tenho uma base negativa, expoente ímpar. Significa que meu resultado será negativo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mais 3 ao quadrado é 9, menos, aqui eu tenho base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 à quarta dá 16, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui nós temos jogo de sinal, mais com menos dá menos. Aqui também, menos com mais dá menos. Resolvemos primeiro a multiplicação. Menos 2 vezes menos 8, menos com menos mais, 2 vezes 8, 16. Então, temos menos 16, mais 16, mais 9, menos 16. O que é que acontece aqui no início? Eu devo 16 e eu tenho 16, então eu vou zerar. Fica aqui, ó, eu tenho 9 e devo 16. Se eu tenho 9 e devo 16, se eu pagar usando esses 9, eu ainda vou ficar devendo 7. Então, minha resposta, letra D. Aqui nós temos uma expressão algébrica que basta a gente trocar os valores. Ou seja, no lugar de A a gente coloca 10, no lugar de X a gente coloca 2 e no lugar de Y a gente coloca 1. Então, aqui eu tenho essa expressão, o ao cubo vai ser 10 ao cubo.
ok? Menos 3. Número junto de letra está multiplicando. Letra junto de letra também está multiplicando. Então, aqui eu tenho A ao quadrado. Meu A é 10, então vai ser 10 ao quadrado. Vezes x ao quadrado. Meu x é 2, então vai ser 2 ao quadrado. Vezes y ao quadrado. Meu y é 1, então vai ser 1 ao quadrado. Vamos resolver agora as potências. 10 ao cubo é 1000. Menos 3 vezes 10 ao quadrado é 100. Vezes 2 ao quadrado é 4. Vezes 1 ao quadrado é 1. Então, aqui a gente tem, ó, uma subtração e uma multiplicação, ok? Então, o que a gente vai fazer? A multiplicação primeiro. Então, eu tenho 1000. Menos 3 vezes 100, 300. Menos 300 vezes 4, menos 1.200. Menos 1.200 vezes 1, menos 1.200. E por último, eu tenho 1000 e devo 1.200. Se eu pagar usando os 1000, eu ainda fico devendo 200. Resposta correta, letra D. Na questão seguinte, temos uma fração, em que em cima temos uma potência de 2 elevado à 30ª potência, e embaixo temos 8. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem de reduzir os dois à potência de mesma base. O 2 já é uma potência de base 2. Agora, vamos fazer o 8. O que é que eu posso fazer com o 8? Eu vou fatorar ele. 8 é por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Então, 8 é a mesma coisa de 2 ao cubo, ok? Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo. Temos o seguinte: 2 elevado à 30ª potência sobre 2 elevado ao cubo. Temos aqui uma fração que em cima tem uma potência de base 2 e embaixo tem uma potência de base 2. Ou seja, as bases são iguais. Toda fração é divisão. Em relação à divisão, é só eu pegar, manter a base e subtrair os expoentes. 30 menos 3 dá 27. Então, nossa resposta correta é a letra B. A questão seguinte, na verdade, é uma pegadinha. Ambas têm potências, ok? São potências. A primeira é uma potência de uma fração e o expoente é 0. Ok? Qualquer potência cujo expoente seja 0, o resultado sempre vai ser 1. Dividido por... Já nessa segunda fração, o único termo que está elevado a 0 é o 3 que está em cima. Lembrando, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou manter o 4. Aí, eu tenho divisão com fração. O que é uma divisão com fração? Na verdade, a gente não divide nada. A gente vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, qual é o inverso de 1 sobre 4? O inverso de 1 sobre 4 é só eu fazer, botar o 4 em cima e trazer o 1 para baixo. Aí, eu tenho 4 sobre 1. Só que 4 sobre 1 é a mesma coisa de 4, porque 4 dividido por 1 é 4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 1 vezes 4, que é igual a 4. Resultado correto, letra C. A próxima questão é saber qual é a opção que corresponde ao número 0,064, ou seja, 64 milésimos. 4 milésimos em um número fracionário. Então, eu tenho aqui, ó, 64. Como tem 3 casas decimais, vão ter 3 zeros embaixo. Ok? E aí, a gente vai desenvolver cada uma das outras para ver o que vai resolver. Em cima, eu sei que tem de ter um valor que dê 64, e embaixo tem que ter um valor que dê 1000, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver cada uma daqui. No caso, 1/8, eu tenho 1 ao quadrado, que é 1. 8 ao quadrado é 64. Então, já não é 1/8, ok? 1 sobre 80 elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1. 80 ao quadrado é só a gente fazer aquela dica, ó. Faz o 8 ao quadrado, que é 64, e vê, ó, 1 0
vezes 2. 1 vezes 2, 2. Então já não é esse valor também, ok? A gente descarta, ok? Então, temos aqui, ó, 8 ao cubo. 8 ao cubo, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 64 vezes 8, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48, com 3, 51. E embaixo nós temos 1000. Já não é essa opção. Aí aqui nós temos 2 ao cubo, que dá 8. E temos 5 ao cubo, que dá 125. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Mas, professora, nenhum desses... vamos descartar logo esse daqui. A única esperança seria a letra D. Mas 8 sobre 165 não é a mesma coisa que 64 sobre 1000. Calma. 64 e 1000 dá para dividir pelo mesmo número. Que número seria esse? A gente vai chegar nesse valor. Mas eu prefiro dividir logo pelo 8. Porque os dois dá para dividir para 8. 64 dividido para 8 dá 8. E 1000 dividido para 8, se você for olhar aí, vai dar 125. Então, a nossa resposta correta é letra D. A questão seguinte também é uma pegadinha. Perceba que os dois termos da fração estão elevados ao cubo. Basta a gente fazer a separação. Pega ele, 1234 sobre 2468 e eleva ao cubo. Se a gente perceber, 1234 e 2468, 2468 é o dobro de 1234. Então, se eu dividir os dois por 1234, eu vou ter aqui em cima. 1234 dividido por 1234 dá 1. 2468 dividido por 1234 dá 2. E aí eu redistribuo novamente, ó. 1 ao cubo dá 1 e 2 ao cubo dá 8. Resposta correta, letra B. A questão seguinte tem que ter um cuidado. Eu tenho 2000 e logo em seguida tem parêntese 2000 elevado a 2000. Preste atenção no seguinte. Toda vez que eu tenho um número separado do outro por parênteses, eu estou multiplicando. O que vai acontecer? É que eu tenho multiplicação de bases iguais. Ó. Todas as duas são 2000 na base. Ah, mas não aparece nenhum expoente na primeira. O expoente, quando não aparece, é 1. Então, multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Então, eu vou fazer, ó, 2000, 1 do primeiro expoente, mais 2000 do segundo expoente. 1 mais 2000 dá 2001. Então, o resultado, letra A. A quinta questão, também temos potências de bases iguais. A base dos dois é 3. Multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Então, eu tenho 3 somando com o outro expoente, que é menos 4. Só que aqui a gente faz o jogo de sinal, ó, mas com menos dá menos. Então, eu tenho 3 elevado a 3 menos 4. E 3 menos 4 dá menos 1. Desenvolvendo aqui, eu tenho uma potência com expoente negativo. E aí, o que vai acontecer? Ó? 3 elevado a menos 1, base com expoente negativo, eu faço o inverso. Lembrando que o inverso de um número inteiro é como se embaixo dele tivesse 1. Então, é como se o 1 fosse para cima e o 3 fosse para baixo. Então, eu tenho, ó, 1/3. E o expoente, ele fica positivo. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta correta vai ser letra B. Na questão seguinte, parece que são potências de bases iguais, mas não são. O que a gente vai fazer, então, para ficar com as bases iguais? A gente vai pegar esse menos 7 e vai transformar ele em 7. Como é que a gente transforma menos 7 em 7? Basta a gente fazer, ó, menos 1 vezes 7 elevado ao quadrado. Aí, o que vai acontecer? Ó, eu tenho uma multiplicação aqui, são bases diferentes, eu vou distribuir o expoente para os dois fatores. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao cubo. Menos 1 ao quadrado, quando a base é negativa,
E o expoente é par, resultado positivo. Então, aqui eu tenho 1 vezes 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. Temos bases iguais aqui. Então, como as bases são iguais, e eu tenho uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu tenho 7 elevado à quinta potência. 1 vezes 7 elevado à quinta potência é o próprio 7 elevado à quinta potência. Então, resultado, letra A. A última questão, ela faz o seguinte, ela quer saber a quinta parte de 5 elevado a 555. O que a gente vai fazer aqui? Vai começar a resolver. Eu tenho 5 elevado a 555. Ele quer saber a quinta parte disso. Então, eu tenho potências de bases iguais. Fração, na forma de fração, toda fração é divisão. Então, tem divisão de bases iguais. Subtrai os expoentes. Ah, mas na de baixo não aparece, no 5 de baixo não aparece o expoente. O expoente, quando não aparece, é 1. Então, é a mesma coisa de eu fazer, ó, 555 menos 1. 555 menos 1 vai dar 554. Resposta correta, letra D. Até a próxima correção.